Galera, belezeira? Bem-vindo a mais uma aula. O nosso tema de hoje é para falar sobre o primeiro reinado, que nada mais, nada menos foi o governo de Dom Pedro I. Já ouviu falar? Beleza, pessoal. Bora começar mais uma aula. Bom, para a gente poder iniciar essa aula, é legal que a gente faça um recorte no tempo, né? O primeiro reinado ele ocorreu no Brasil entre os anos de 1822, que foi o ano início, né, da independência do Brasil em relação a Portugal, e durou até 1831, né, quase 9 anos praticamente, de governo de Dom Pedro I. Então, quando eu falo primeiro reinado, automaticamente eu estou ligando a ideia do governo de Dom Pedro I. Bom, como a gente sabe, pessoal, oficialmente, então, a independência do Brasil ela acontece em 7 de setembro de 22, 1822. Legal, bacana, mas e na prática? De fato, todo o Brasil recebe a notícia, né, de forma tranquila? Não, não. E esse é o grande ponto, né? A primeira coisa que a gente chama a atenção de vocês é que existe um discurso oficial de que a independência do Brasil ela não foi. De fato, ela foi aceita pela grande maioria das elites brasileiras. O povo, como sempre, ficou apartado do processo, foi deixado de lado, mas algumas elites brasileiras, mais ligadas principalmente a Portugal, não aceitaram o grito de independência dado por Dom Pedro. Para a gente ter uma noção, algumas províncias, como eram chamados os estados ali naquela época, da Bahia, do Pará, do Piauí, do Maranhão, né, se colocaram contra, né? Dom Pedro teve que mandar militares, né, para poder sufocar essas revoltas, controlar. Foram revoltas pequenas, mas existiram. E é bom que a gente chama a atenção de vocês. Mas pouco tempo depois, em dezembro, elas já haviam sido pacificadas e ele conseguia, né, seguir seu governo sem nenhum contratempo político maior, né? Inclusive ele é coroado imperador do Brasil em dezembro de 22, após todo esse processo aí militar. Não foi algo muito grande, mas ocorreu e é bom que a gente chame a atenção de vocês. Ah, e é interessante, né? Porque nem tudo também foi vitória, né? Existe uma pedra no sapato de Dom Pedro muito grande, né? Em relação à Cisplatina, né? Para quem não sabe, a Cisplatina é um território que Portugal tinha ao sul do Brasil, mais precisamente onde é o Uruguai hoje, ao sul do Rio Grande do Sul, é como era chamado aquele território. Tanto a Argentina quanto o Brasil disputavam esse território, né? E o Brasil entra em guerra. Em 1822, mais ou menos, vai terminar só em 1825 se intensifica essas batalhas, em 28, né? Pra vocês terem uma noção, somente em 1828, na verdade, é que termina. E qual foi o resultado? Né? Derrota. Né? Pra vocês terem uma noção, nem a Argentina, nem o Uruguai, nem o Brasil vai ficar com o Uruguai, e o resultado disso tudo é uma grande, né, vexatória derrota para Dom Pedro, né? Porque o Uruguai se torna independente a partir desse momento, né? E frustrando aí os interesses de Dom Pedro na região. E é interessante notar, quando a gente fala vexatória, né, humilhante derrota do Brasil, porque o Brasil naquela época ele não tinha exército permanente ainda, para vocês terem uma noção. Então como é que o Brasil lutou essa guerra? Gente, boa parte dos soldados que lutaram em nome do Brasil foram mercenários contratados principalmente pela França, na França e na Inglaterra, para poder lutar essas batalhas, né? Isso explica pra gente, até porque boa parte do povo brasileiro não sentiu essa guerra como se fosse uma guerra nacional, porque o povo basicamente não luta essas batalhas. Não houve uma mobilização social, não houve uma mobilização muito grande, mas o resultado vexatório ele vem principalmente pelo custo da guerra que é muito alto, né? E os jornais da época vão deitar em cima de Dom Pedro justamente nesse ponto. Beleza, galera? Bom, então a gente vai
é importante também citar algumas questões referentes ao reconhecimento da independência do Brasil. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil é os Estados Unidos. Vamos lembrar que os Estados Unidos é uma colônia, era uma colônia da Inglaterra, havia se tornado independente em 1776 e ele começa uma política chamada Doutrina Monroe. O que significa isso? O slogan da doutrina Monroe é América para os americanos. Em outras palavras, os Estados Unidos começavam uma política agressiva, né, do ponto de vista imperialista, ou seja, ele queria dominar a América e ele colocava, né, o território americano, o continente americano, como alvo das suas preocupações. Então ele por isso conseguiu fazer uma campanha grande para que as potências europeias não viessem mais aqui à América, né? Então, obviamente, é muito nítido a boa vontade dos Estados Unidos em concordar, em reconhecer a independência do Brasil, justamente porque é um interesse geopolítico muito grande, né, de que as potências europeias sejam expulsas daqui e a América fosse para os americanos, não para os americanos, mas para os norte-americanos no caso, beleza? Bom, Portugal também reconhece, um pouco mais tarde, em 1825, mas aí, como a gente já sabe, mediante uma quantia grande para a época, expressiva, né, 2 milhões de libras esterlinas, que era a moeda inglesa na época, equivalente atualmente ao dólar, e o Brasil não tinha dinheiro para poder pagar, e aí ele tem que tomar um empréstimo, né, um empréstimo dos bancos ingleses para saldar essa dívida. E é importante fazer um adendo, né? Dom Pedro toma um empréstimo em nome do povo brasileiro para pagar o pai dele, que era o rei de Portugal, Dom João VI. Muito estranho, né? Uma história familiar que vai ficar em família, né? E quem paga o pato, obviamente, é o povo brasileiro. Bom, e a Inglaterra, inevitavelmente, indubitavelmente, foi quem mais lucrou com isso. É uma questão óbvia. A Inglaterra, além de emprestar essa quantia, cobrar juros por ela, a Inglaterra desde 1808 ela já vem lucrando bastante, porque Portugal cada vez mais perde espaço no mercado brasileiro, já que o pacto colonial caiu desde 1808, e existe um protagonismo cada vez maior dos produtos ingleses no mercado brasileiro. Então a Inglaterra enxerga o Brasil como um mercado consumidor em potencial muito grande, né? Então, obviamente, a Inglaterra ela começa a interferir, a gente começa a perceber um processo de interferência da Inglaterra na política brasileira, né? A Inglaterra começa a ter um certo domínio, até porque a Inglaterra é a primeira credora do Brasil, né? A existência do Brasil, o Brasil já nasce com dívida, né? Para a Inglaterra, né? Então é importante a gente poder fazer esse exercício de reflexão. Bom, pessoal, como é que era o contexto da vida política na época? A gente tem basicamente 3 partidos, ou melhor, 3 facções, 3 grupos aí, para a gente poder entender. Existe um grupo que é o Partido Português, que obviamente ele articula com a tentativa de recolonização do Brasil. Pô, professor, então o senhor está dizendo que mesmo após o processo de independência, a gente ainda corria risco de deixar de ser independente de Portugal? Sim, existia uma parcela, a parcela de alguns portugueses que aqui ainda moravam, que brigavam politicamente por essa situação. Mas a gente tem o Partido Brasileiro, que era dividido em 2 facções, basicamente. Os conservadores, que era liderado pelos irmãos Andrada, e aí com ênfase, né, no José Bonifácio de Andrade Silva, né, um dos principais líderes políticos da época, e que defendia uma monarquia forte, centralizada. E a gente tem os liberais, né, Feijó, entre outros, que defendiam uma monarquia onde os poderes do rei fossem limitados. Então, eles queriam limitar o poder do rei para que ele não fosse absoluto, né, para que não fosse uma monarquia absolutista, para que ele governasse sobre certas regras, Constituição, e sobre forte conselho, né, do Congresso. Bom, e em 1823, né, dentro desse clima, o Dom Pedro vai convocar, né, deputados, né, ligados às elites latifundiárias, aos grandes fazendeiros do Brasil, das várias regiões, e eles vão ser convocados justamente para auxiliar o rei a formular a primeira Constituição
né, do Estado brasileiro que estava nascendo, né, da monarquia brasileira, do Império Brasileiro que nascia naquele momento. Né? Como é que aconteceu, como é que foi essa Constituição? Bom, pessoal, uma reunião dessa Constituinte, a gente vai chamar de Assembleia Constituinte, eles formularam algumas ideias, tá? A primeira delas, e é interessante a gente frisar, não poderia haver portugueses no serviço público brasileiro. Então você imagina, o próprio imperador era um português, existia uma staff de portugueses no Brasil, isso gerou um clima de muita, mas muita hostilidade em relação aos portugueses que aqui moravam e dos portugueses em relação aos brasileiros, né? Porque era uma tentativa clara de tirar, né, toda e qualquer interferência portuguesa no Brasil. Existia um segundo ponto que era praticamente pacífico a todos os grupos, manter a escravidão, tá? Então era um ponto que todo mundo concordava. Existia um terceiro ponto, esse é o grande X da questão, né? Restringir os poderes do imperador, ou seja, ter um imperador que na prática não manda. Por quê? Dentro dessa proposta da Assembleia Constituinte, né, o exército ficaria submetido não ao imperador, olha que doidura, mas ao parlamento, ao Congresso, né, à Assembleia. E todas as determinações do imperador teriam que ser aprovadas pelo parlamento. Então, se o imperador mandasse fazer qualquer coisa, o parlamento é que iria decidir, né, se aprovaria ou não. Então, na prática, o imperador não tinha poderes, né? Ele sempre seria limitado, ele seria uma mera figura decorativa. Bom, a outra questão era o voto censitário. O que é voto censitário? Para você votar, você deveria ter uma renda mínima, tá? Então, pessoas somente de uma certa renda. Então, a gente faz aqui uma crítica. O voto censitário, ele abole o voto dos pobres. Então, você tem uma classe média alta e rico que vota, né, dentro dessa proposta do voto censitário naquela época. E aí tem um ponto importante, né? A renda naquela época, dentro dessa lei aí instituída, ou pelo menos dessa proposta, porque ela não chega a virar lei, é de que ela ia ser avaliada pela quantidade de alqueires de mandioca produzido. Então, olha que doidura, né? Por isso que ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca, né? Essa que não chegou a acontecer, porque, obviamente, pessoal, a gente sabe que Dom Pedro não vai concordar com essa proposta de limitação do poder, né, do seu poder, pela Assembleia Constituinte. Então a gente vai conhecer um episódio chamado Noite da Agonia, que vai se dar mesmo em 1823, mais precisamente na madrugada do dia 12 de novembro. Dom Pedro vai mandar fechar a Assembleia, né? Então os deputados vão se reunir para poder discutir esse eminente decreto de Dom Pedro de fechar a Assembleia. E Dom Pedro, de fato, aproveitando-se dos deputados discutindo, todos eles presentes na Assembleia, ele fecha e aponta canhões, inclusive, né, para poder ali intimidar os deputados e com certeza ele aplica um golpe, porque ele tira todo o poder dessa Assembleia, desses deputados, ele convoca, né, a partir desse momento, um grupo de 10 pessoas da sua confiança, que ele vai chamar de Conselho de Estado, e ele vai elaborar um novo projeto de Constituição, que só vai ficar pronto, na verdade, né, alguns meses após. Quer dizer, ele fecha a Assembleia dia 12 de novembro de 23, e ele vai ter uma Constituição pronta somente dia 25 de março de 1824, quer dizer, no ano seguinte, mais ou menos aí uns 5 meses após esse episódio. E o que fala essa Constituição de 1824? Que aí atentem-se vocês, é a primeira Constituição brasileira, né, que ficou conhecida mais tarde como a Constituição da Mandioca, né, por conta daquele episódio que a gente acabou explicando para vocês. A Constituição de 1824, não se esqueçam. Bom, ela estabelece algumas questões que são óbvias até, mas que é bom a gente frisar. Primeiro, estabelece uma monarquia hereditária no Brasil. Então, Dom Pedro
é o Bambambam, Bam, Bam, o rei, e seu filho mais velho herdaria o trono, tá bom? E assim consequentemente. A instituição de 4 poderes, pessoal. Então como é que vai ser? A gente vai ter o executivo, que é o imperador, legal, ele executa, né? Ele é o executor, o executivo. A gente vai ter o legislativo. Quem que é o legislativo? A gente vai ter uma Câmara de Deputados e Senado, né? A gente vai ter o judiciário e a gente vai ter também o poder moderador, que é o próprio Dom Pedro também, mas em qual aspecto? No aspecto de que o poder moderador ele pode vetar e ele pode fazer o que ele bem entender. Mas na prática, então, existem poderes distintos, mas quem manda a palavra final do imperador é justamente isso, tá? Esse é o poder moderador, ele é o 4º poder, ele está acima dos 3 e ele é representado pela figura de Dom Pedro, ou melhor dizendo, da figura do imperador, beleza? Bom, o voto é censitário, né? O eleitor ele tem que comprovar renda mínima, então só rico vota. O país foi dividido em províncias, né? E a gente vai ter aí governadores dessas províncias que vão ser nomeados diretamente pelo imperador, então tem eleição para governador de província. As eleições então são indiretas, né? Político votando em político. O próprio imperador é que escolhe, né? A única eleição que existe é para deputado. E é interessante notar que para se tornar senador é o imperador que escolhia. Então, no fim das contas, as únicas eleições que existiam de fato eram eleições para deputado e eram eleições para vereadores, né, que eram eleições municipais. E mesmo assim, nem todo mundo participava. Quer dizer, só rico votava. Então, era um sistema eleitoral basicamente muito estranho, né? Para a gente poder só ter uma noção aí de como é que as coisas funcionavam. Bom, e a oficialização do catolicismo, a Igreja Católica, como sendo a religião oficial. Mas eu sou de outra religião. Não pode. Existe, inclusive, uma perseguição, tá? Em relação a outras religiões, né? A gente vai ter uma certa flexibilização em relação ao anglicanismo por conta da Inglaterra. No Tratado de 1810, vai haver uma certa liberdade ao anglicanismo em alguns locais para os ingleses instalados no Brasil eles poderem professar sua fé. E é importante notar também um outro ponto. Vai ter uma lei chamada padroado. O que significa o padroado? Todas as ideias ou qualquer ação que a Igreja Católica no Brasil fosse promover, ela estaria subordinada ao imperador, tá? Então, mesmo que a ordem viesse do Papa de Roma, só seria implementado com a anuência do imperador. Não há notícia de nenhuma vez que o Papa tenha ordenado algo e o imperador tenha vetado, ou seja, tenha sido contra. Mas existia esse dispositivo na lei, tá bom? A Constituição, então, teve uma participação praticamente nada da população como um todo. É uma parcela mínima da população que participa, né? E concentra poderes muito grandes na mão de uma pessoa só, no caso do poder moderador, o imperador. Bom, esse aqui é um esquema, né, para ajudar a gente a entender um pouco disso, que no final das contas, né, o poder moderador ele está acima de todos os demais. Né? Ele que veta, ele que propõe, ele que manda no final das contas como as coisas funcionam. Bom, pessoal, toda essa ideia do poder moderador, obviamente é uma ideia autoritária, né, mandonista. Você não escuta as pessoas, você manda e governa o país sozinho. Isso gera reações. Né? Recife e Olinda, em Pernambuco, vão se recusar a aceitar a Constituição de 1824, justamente pela postura. Ela é outorgada, né? O que é a diferença de outorgar e proclamar? Quando você outorga alguma coisa, é algo imposto, colocado de cima para baixo. Quando você promulga alguma coisa, você vota, você escuta as pessoas.
Então, por exemplo, a Constituição de 1988, que é a Constituição que nós estamos vivendo, ela é promulgada. Houve uma eleição, né? Houve um debate de ideias. Já a Constituição de 1824, ela é outorgada, ela foi colocada goela abaixo. E lá em Pernambuco, você vai ter importantes figuras como Cipriano Barata, Frei Caneca, Paes de Andrade, que vão começar um movimento contra o autoritarismo de Dom Pedro, né? Inclusive, pessoal, alguns outros estados do Nordeste, né? Eles vão inclusive apoiarem esse movimento, né? E esse movimento ele vai ser agravado, ele vai ganhar grande dimensão na população, principalmente a população mais pobre, pela grave crise que o Nordeste vivia. Desde da saída, né, dos holandeses do Brasil, o açúcar ele havia perdido o mercado na Europa, o açúcar brasileiro, pela concorrência holandesa. E aí o que acontece? O açúcar estava em baixa. Então você tinha um declínio econômico muito nítido no Nordeste e o que gerou uma repercussão muito grande, né? A população mais pobre adere a esse movimento e a gente vai ter, inclusive, pessoal, a proclamação da independência. Eles vão fundar uma república, né? Eles vão fundar uma república chamada de Confederação do Equador. E por que Confederação do Equador? Porque como o Nordeste, aquela região mais ao norte, está próxima da linha do Equador, né, eles vão dar em homenagem à localização, né, dessa revolta. Eles vão conseguir, inclusive, vão adotar de forma provisória a Constituição da Colômbia. Se a gente vê aqui do lado aqui essa foto, é a bandeira da Confederação do Equador, né? E que vai tentar, de certa forma, ser uma alternativa, né, ao governo de Dom Pedro, né? Eles não vão ter vida longa, porque eles não vão ter um exército e forças armadas institucionalizadas para poder bater de frente, né, com o exército brasileiro, que estava começando a se formar, ainda muito de forma bem embrionária, e de alguns mercenários e capangas de fazendeiros que se uniram para poder fazer uma frente contra a Confederação do Equador, e eles vão perder, né? Os seus líderes vão ser condenados à morte, né? E o movimento vai ser sufocado. Existia um medo de alguns fazendeiros muito grande com essas ideias da Confederação do Equador, porque alguns dos seus membros defendiam o fim da escravidão. Daí você nota por que alguns fazendeiros aí eles acabaram auxiliando, né, o imperador Dom Pedro e não a Confederação do Equador, com medo de perder seus escravos. Ah, e aí a gente começa a notar, pessoal, o seguinte, né? O Dom Pedro começa a caminhar para um governo autoritário e a gente vai ter em 1831, inclusive, já um movimento da sua abdicação, né? E por que a abdicação de Dom Pedro ela ocorre, né? Porque existe um clima anti-português no Brasil muito nítido e ele foi se desenhando ao longo da década, né, de 20 até culminar em 31 de forma muito assintosa, muito intensa. Se a gente parar para pensar, tudo tem um início, né, lá no fechamento da Assembleia Constituinte em 1823, né? Aquele é o primeiro ponto que as elites brasileiras e o próprio povo brasileiro entende que aquela atitude pegou mal pra caramba, né? E é uma atitude que persegue a figura de Dom Pedro no Brasil, né? É muito grande. Vai haver uma grande má vontade em relação a Dom Pedro desde esse episódio, né? Outro ponto que vai muito contra Dom Pedro foi a desastrosa campanha na Cisplatina, né, que culminou na independência do Uruguai. Então, como a gente sabe, o custo daquela expedição militar foi muito alto, né? Então, isso vai fazer com que a popularidade de Dom Pedro seja questionada também muito por conta disso. A gente vai ter um outro ponto que talvez vai ser o grande estupim, né, para um movimento ainda mais intenso, que é a morte do jornalista Líbero Badaró em São Paulo. Ele é um dos principais
jornalistas, uma das principais vozes contra Dom Pedro, de crítica a Dom Pedro. Lembrando que a imprensa no Brasil ainda era uma imprensa que engatinhava ainda. E o jornal do Líbero Badaró, um folhetim, ele começava a dar as caras, né? Como as primeiras manifestações de liberdade de expressão, não tinha, né, liberdade de expressão propriamente, mas ele começava a se colocar como uma voz dissonante. E é o primeiro caso no Brasil de uma morte, né, de jornalista. E naquela época, muito possivelmente, o motivo da morte não foi, a causa da morte não tenha sido nem a mando de Dom Pedro, mas ele foi morto, né? Isso, uma morte encomendada. É, conta-se nos jornais da época que 3 alemães o cercaram e o mataram a tiros. E que muito possivelmente era por conta do encarregado da Justiça de São Paulo, que era outro alvo de suas críticas, mas a mídia e a população como um todo, né, logo acreditou que Dom Pedro tinha alguma coisa a ver com aquela situação. E esse episódio pesou na conta de Dom Pedro, pesou muito. Até porque você já tinha aquela ideia, aquela figura, né, muito bem representada no imaginário da população, de um ser autoritário, mandão. E isso gerou algo muito negativo, né, dentro do governo Dom Pedro. Isso vai fazer, pessoal, que em 1831, um episódio muito sintomático, numa viagem a Minas Gerais, o imperador vai começar a enfrentar uma situação inusitada, faixas pretas ao longo da sua passagem, que simbolizavam o luto pela morte do Líbero Badaró, né? Quando ele retorna à capital, só para vocês terem uma noção do quanto o clima era tenso, quando ele retorna para o Rio de Janeiro, os seus partidários, principalmente portugueses, vão tentar, para dar uma animada no ânimo de Dom Pedro, que tinha voltado muito triste, cabisbaixo, com toda aquela manifestação pesada, eles resolvem dar uma festa. E esse episódio, né, foi o estupim para uma deflagração praticamente violenta, né, de luta armada, corporal, entre portugueses e brasileiros. Né? A festa regada a vinho, regada a bebida alcoólica, você vai ter aí, né, o resultado, o que a gente vai conhecer como Noite das Garrafadas, né? Porque você vai ter uma grande loucura nas ruas do Rio de Janeiro, né? Portugueses e brasileiros se matando praticamente, uns defendendo, outros criticando Dom Pedro pela postura, né, de fazer uma festa, que na verdade nem foi ele que fez, mas o ato em si, né, daqueles que o cercavam, pegou mal pra caramba, né, gerando essa situação toda aí, né, que a gente vai conhecer como Noite das Garrafadas. E de fato, pessoal, né, essa pressão do povo brasileiro, a Noite das Garrafadas, a ida a Minas Gerais, a morte de Líbero Badaró, ela vai pressionar bastante a opinião pública contra Dom Pedro. Somado-se a isso, no dia 10 de março, vai morrer em Portugal o pai de Dom Pedro, Dom João VI, né? E aí a gente abre aqui um precedente, né? Possivelmente essa notícia ela chegou no Brasil algum tempo depois, mas abre-se um precedente interessante, a sucessão do trono português. Dom Pedro era o filho mais velho e herdeiro legítimo ao trono, tá? E o mais interessante é que esse talvez tenha sido o fator decisivo. Porque a morte de Dom João falou: olha, acende em Dom Pedro um alerta. Porque se ele não voltasse, possivelmente Dom Pedro iria perder o trono para Dom Miguel, o seu irmão, que era ou que tinha uma certa aliança, né, com alguns burgueses lá em Portugal. Né? Ele, Dom Miguel, era a favor, inclusive, de uma monarquia constitucional, de limitar os seus poderes, isso tudo em troca da coroa. Já Dom Pedro era totalmente contra, mas como ele era o herdeiro legítimo, ele ainda consegue, depois de uma longa, de uma batalha, de uma disputa com seu irmão Dom Miguel, conseguir a coroa, né, portuguesa. Ele vai ser, inclusive, coroado sobre o título de Pedro IV, né?
Mas para isso, galera, ele teve que deixar no Brasil, ele abdicou do trono, né, em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, que naquela data, mais precisamente na madrugada de 7 de abril de 1831, tinha somente 5 anos, né? Pedro de Alcântara, como a gente sabe, vai ficar sob os cuidados de um político que Dom Pedro tinha profundo respeito, né? José Bonifácio de Andrade Silva. Ele vai ser nomeado como tutor de Pedro, ou seja, ele que vai cuidar, criar Pedro praticamente, né, até a sua maioridade. Ele que vai guiar, né, com maestria aí o seu tino político, a formação, né, humanista, né, de Pedro, né, que vai tutoriá-lo, né, é, durante a sua infância, porque praticamente a família de Pedro, né, a sua mãe Leopoldina e seu pai Pedro I, eles vão para Portugal. Pedro de Alcântara, né, que mais tarde seria Dom Pedro II, ele permanece no Brasil apartado da sua família. Então é uma situação muito complicada. E é interessante a gente notar, pessoal, para terminar a nossa aula, que nas palavras de Caio Prado Júnior, é importante que 7 de abril completou 7 de setembro. Qual o sentido dessa frase? Porque a partir desse momento, da abdicação de Pedro I, a gente consolida o processo de independência do Brasil. Porque afasta de uma vez por todas o fantasma da recolonização portuguesa. Porque a partir desse momento a gente teria um rei, né, um imperador, né, nascido no Brasil, Dom Pedro II. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham entendido a aula, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.